eu preciso falar algumas coisas que sempre eu penso muito como pai. Ser pai foi um desafio muito grande para mim, porque a sociedade de hoje ensina que ter pais é problema, ter filhos é problema, e que você não vai conseguir financeiramente, e que todo mundo está sendo limitado. E antigamente, ter filhos era uma bênção cada vez maior. Você tinha que ter muitos filhos. Quem não tivesse filhos, talvez se sentia até acusado, né? Então, eu sempre meditei muito sobre Salmo 127, de 3 a 5. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Aleluia. Então é muito poderoso. Os filhos são a geração que a gente vai lançar mais longe do que a gente chegou. Então hoje eu oro todo dia para Deus me dar direção, para que eu lance meus filhos a chegar muito mais distante de mim. Amém. E agora teve o presente ainda de uma mulherzinha, né? Da Eloá. Um novo desafio. Agora eu estou lendo como educar meninas. Estava lendo como educar meninos, agora como educar uma menina. Passa pra cima. Né? Então, é um desafio muito grande. E algo que me marcou muito quando eu cheguei aqui no Hebron, quando eu me converti, foi justamente essa música, esse espírito de adoção. Mais do que pensar também só nos pais, a dificuldade que eu pensava também dos filhos órfãos de pais vivos. Né, que às vezes você não tem um problema, eu não tinha um problema nenhum pessoal com meu pai, assim, mas eu não sabia que eu tinha uma treta que me atrapalhava a conectar a Deus. E eu tive que entender, eu entendi aquele espírito humanista, que Deus é o Criador, todos somos filhos. E não é bem assim. Né? Infelizmente, é filho aquele que aceita Jesus. Amém. É filho aquele que aceita ser amado por Cristo, porque Ele já te amou. Aleluia. E você precisa aceitar esse amor. Quando você aceita, você recebe o espírito de adoção que foi cantado aqui. Aleluia. E eu sempre me perguntei, onde que está esse espírito de adoção? Está na Bíblia? Tá. Está em Romanos 8, 15 a 17. Pois vou ler para vocês. Pois vocês não receberam o espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus filhos. Agora, nós os chamamos Abba Pai, Aleluia. pois seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Aleluia. Meu Deus, eu me arrepio todo Glória em a pensar e me sentir, quando eu conseguir me conectar a Deus e me sentir amado. Então, eu quero declarar na vida aqui de vocês, quem ainda não se sentiu amado por Deus, quem ainda que não testificou, que testifique agora desse momento, o Espírito Santo de Deus, testifique, Abba Pai, sinta-se amado, sinta o amor de Deus na sua vida, sinta-se abraçado, glorifique a Deus, porque você é muito amado, você está protegido, Deus está no controle e está te encaminhando para que você possa receber essa glória, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Aleluia. em nome de Jesus é o que eu declaro. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, e nesse ambiente eu gostaria de aproveitar todos os pais que estão aqui, por favor, se colocar em pé. Uai, eu assustei, eu falei, uai, cadê? Já olhei para a Anne. Ele foi o primeiro, falou, uai, aleluia, já ia vibrar, positivo. Está chegando, glória a Deus. Amados, nós temos uma lembrancinha, o Wilson vai entregar e já vai receber a unção também para poder logo chegar aí e já... Glória a Deus. Pode continuar em pé, aproveitando que o Elton já está sentando, ele me ajuda. Vamos ficar em pé que nós vamos orar por vocês também. Vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, confirmar, porque ela já está sobre você, amém? Glória a Deus, queridos. Um post que eu fiz hoje à tarde, e realmente assim para mim é o que mais pesa desde que eu me tornei pai, é que é um privilégio eu poder carregar um nome que o próprio Jesus nos ensinou a orar e chamar Deus de Pai.
Então é uma grande honra e ao mesmo tempo também uma grande responsabilidade que está sobre nós, os homens, os pais, de poder guardar, de poder ensinar, de poder ser a maior referência de Deus na vida dos nossos filhos. Somos nós, porque nós ensinamos os nossos filhos a orar, a chamar Deus de Pai, e eles já nos chamam de Pai. Então, quando ele vai falar com Deus, ele vai lembrar de como ele relaciona com você. Nós já lidamos com vários casos de pessoas que tiveram dificuldades de se conectar com Deus numa comunhão genuína, porque sofreram no seu relacionamento com o Pai daqui da terra, e aí tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. E eu creio na restauração de Deus, como esse testemunho era um testemunho de restauração, na comunhão com Deus, era pessoa que nunca teve pai, também não sabia como relacionar com Deus. E é uma grande honra e uma grande responsabilidade que está sobre nós, é um grande privilégio também. Amém? Eu gostaria que você que está sentado também, se tiver um pai perto de você aí, você não pode colocar a mão não, mas estende, né? Estende a sua mão aí, só num ato profético mesmo, não vai passar nada não. Amém? É um ato profético. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, obrigado pela honra, pela graça, pela responsabilidade confiada a nós, a cada um aqui, Senhor, de nós sermos a maior referência do Senhor na vida dos nossos filhos. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, instruindo cada pai aqui, Senhor. Ó Deus, a de fato ser um instrumento na vida dos seus filhos, guardando a sua casa, a sua família. Que o Senhor abre portas, que o Senhor envie meios, recursos, sabedoria para falar, para agir. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro, ó Deus, a bênção do Senhor sobre eles. Que eles continuem sendo referências, ó Deus. Que o Senhor levante esses homens posicionados, ó Deus, para cuidar dos filhos, da casa e da família. No meio onde a geração órfã, como foi falado, o Senhor nos escolheu como instrumentos para dizer: vale a pena ser pai, vale a pena investir, vale a pena encarar as dificuldades, ó Deus, porque a recompensa de ver os filhos crescendo no caminho do Senhor, ela é incalculável. Eu quero declarar essa bênção sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. E aqui não para. Eu queria... Rubens, por favor. Marilos, pode acompanhá-lo, por gentileza. Essa semana nós concluímos o nosso CDS, Casais de Sucesso. 4 aulas e foi realmente uma experiência incrível. E um exercício que eu fiz, não foi intencional, no último dia do curso, foi de cada um contar uma história que fosse impactante. E realmente a história do Rubens, eu fiquei na mesa que eles estavam, e eu fiquei impressionado. Falei: você precisa dar esse testemunho para a igreja, e tem tudo a ver um pouco que nós vamos falar aqui. Rubens, por favor, eu estou segurando aqui, como se, por favor, fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Quero dizer que é motivo de grande alegria estar aqui, né, para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Sabemos que só Ele é digno de ser adorado, né, toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade ao seu nome, né. Primeiramente, eu quero também homenagear os pais, né. A gente sabe que a maior dádiva, né, que existe no mundo é o dom de ser pai, de ser mãe. Deus é pai e Ele quis compartilhar isso conosco, né, porque o amor de Deus é completo, né. Então, Ele deu esse dom para nós de ser pai, esse privilégio, né, essa honra. Então, a todos os pais, feliz Dia dos Pais, a nós, né, pais. Tenho 2 filhos, estão distantes de mim um pouco, mas hoje eu conversei com eles e, assim, senti o abraço deles, o carinho deles e senti o amor dos filhos, né, não tem nada que pague, não tem preço, né. Mas, enfim, então, como o pastor disse, né, na quinta-feira, no jantar, ele, né, falou para a gente contar uma história de superação, a maior história de superação, né. E então, o que nós vamos contar hoje é um testemunho, podemos chamar de milagre, né, que aconteceu na nossa vida, eu e a Mariluz. Só que antes, para falar isso, eu queria contar primeiramente como a gente se conheceu, né, porque também é de uma maneira bem interessante também, e a gente pode também chamar de um milagre, né, da forma como a gente se conheceu, que realmente, de fato, foi um milagre, foi de Deus, né. Eu acho que todos sabem que eu sou de São Paulo, né, a 1.000 quilômetros daqui, e estava eu lá em São Paulo orando por uma esposa, né, incessantemente, sempre pedindo a Deus, de joelhos no chão, e orava e pedia ao Senhor: eu quero uma esposa, eu quero um lar, eu quero... Enfim.
E ela também de cá, orando também, pedindo a Deus, o esposo, né? O Rafael fala que eu achei ela na OLX, mas na verdade não. Não foi não. Foi no no Facebook, o Namoro Cristão. Eu me inscrevi no grupo, né? Ela também. E aí eu achei a foto dela lá no grupo. Aí fiquei encantado pela foto dela. Tem uma recebendo a dica aí, ó. Deus está falando, irmãos. Aí quando eu vi a foto dela, irmãos, eu fiquei encantado, né? Falei, gente, né? É linda demais, né? Aí eu mandei mensagem para ela, acho que umas 2 horas depois ela me respondeu. E eu me apresentei, ela se apresentou e a gente começou a sentir interesse um pelo outro, né? E começamos a conversar, e conversamos por várias horas. Posso falar que foi até 5 da manhã? Já falou. Conversamos bastante, irmãos. E assim, foi de Deus, foi muito de Deus, porque foi com muita oração também. A gente orava, inclusive até online, a gente ficava orando, né? Ela daqui, eu de lá. A gente orava e colocou nas mãos de Deus, deu tudo certo. A gente sentiu muita certeza, muita convicção de que era de Deus. Muitas pessoas achou loucura da parte dela sair daqui para ir lá em São Paulo para me conhecer pessoalmente, né? Mas ela também sentiu a convicção, sentiu a certeza, sentiu que era de Deus. E ela foi lá, a gente se conheceu pessoalmente, aí eu vim aqui conhecer a família dela e já firmamos compromisso. A gente namorou assim pela internet por 7 meses, mais ou menos, né? Uns 7 meses. E aí a gente marcou o casamento, né? Nos casamos, o pastor esteve lá, né, no nosso casamento, pastora. No terceiro encontro já foi o casamento, né? Tivemos a honra também de o pastor e a pastora estar lá no nosso casamento, né? Que foi realmente uma bênção. Então foi muito de Deus, irmãos. Mas aí voltando ao que eu quero falar da nossa história de superação, que isso é recente, esse curso que nós fizemos, bom, de casamento são 2 anos e meio, vai fazer 3. Isso. É isso. Então, nossa história de superação é recente. A gente começou a ver um desentendimento entre nós dois, né? E muitas discussões e assim a gente não estava usando de sabedoria. E a gente chegou a um ponto assim, chegou a ser tão grave que a gente chegava a disputar quem ofendia mais ao outro, né? E isso é muito grave no relacionamento, no casamento, né? A gente tem que trazer Deus para o nosso casamento, né? E não afastar Deus, né? Quando você ofende, quando você, né? Enfim, as discussões, então tudo isso vai deteriorando o nosso relacionamento, o nosso casamento. Até que chegou um ponto que a gente tomou a decisão de ir cada um para o seu canto, de ir cada um para o seu lado, de separar e isso afetou muito ela, afetou muito a mim também, afeta a gente muito, né? E foi quando a gente tomou a decisão de falar com o pastor e a pastora, né? A gente marcou de ir lá, ter uma conversa com eles. A gente estava realmente decidido. Quando a gente foi para lá para conversar com eles, a gente estava decidido realmente de se separar, né? Mas o pastor, com muita sabedoria, né, a pastora, nos ouviu. A gente ali por quase 2 horas, a gente conversou bastante, a gente expôs tudo, né? Acho que não teve nada que não ficou para falar ali para eles, e eles ouviram com muita atenção e carinho e amor, nos deram muitos conselhos, né? O pastor Elvis, né, com muita sabedoria, né? Sabedoria mora ao lado, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, ele diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, né? Então, às vezes, por mais que a gente possa até se enriquecer de conhecimento humano, né, da ciência humana, mas a sabedoria de Deus é perfeita, né, pastor? Exatamente. Então, ele deu muitos conselhos para a gente ali, né, pautado na Bíblia, muitos conselhos assim para mim e para ela, né, direcionado para ela, direcionado para mim, que, irmãos, sabe, foi um milagre de Deus mesmo, assim, restaurou nosso casamento de tal forma que é difícil. Todo o problema ficou lá. Eu acho que se eu fosse figurar a nossa chegada lá, é como se fosse um caminhão chegando lá e descarregando tudo, né? Porque realmente aconteceu um milagre de Deus, né, em nossas vidas, mudou, eu mudei, ela mudou, e realmente nosso casamento foi restaurado, foi de Deus, foi um milagre mesmo. Então, tenho muita gratidão, pastor, né, pela sua vida, pelos seus conselhos.
pela pastora também, muita gratidão. Então, que nós possamos, irmãos, entender que a gente tem Deus, né, conosco, e temos o pastor, temos amigos, temos irmão ou irmã para tomar um conselho, para pedir uma opinião, uma sugestão. O curso também nos ajudou bastante, tanto o primeiro curso de controle emocional, como esse de casais, nos ajudou muito mesmo, ajudou bastante. A gente tem que aprender a ouvir e colocar em prática, né? E esse é o fundamental, né? Não adianta a gente só aprender e não colocar em prática, né? Então é importante isso. A gente precisa colocar em prática tudo isso. Então é isso, irmãos. Então que o nome de Deus seja glorificado, né, por nossas vidas, por ele. E é importante a gente dar testemunho, irmãos, porque quando a gente dá testemunho, o nome de Deus é glorificado. Sim. Através dos testemunhos, né? Numa outra eventual oportunidade, eu quero falar assim como foi para eu vir para Hebron, irmãos, para a família Hebron. Não foi fácil, não. Se vocês pensaram que foi fácil, não foi, não. São muitos. Assembleiano nato por quase 20 anos, não foi fácil, não. Quando eu visitava Hebron, eu falava, gente, esse povo é doido demais. É verdade, eu falava, é verdade. Ela testemunha. Eu falava, esse povo é muito doido. O Rafael fez um desafio. Ele falou assim, se 30 dias eu quero... Não. O Rafael fez um desafio. Falou assim, vocês não conhecem Hebron, mas eu faço um desafio. Durante 30 dias vocês vão com a gente, fica lá, ouve tudo, aí vocês tiram uma conclusão. Mas foi antes de 30 dias a gente... Mas a metanoia, irmãos, né, a mudança de mentalidade é um processo, né? Comigo foi bem um processo meio lento, né? Porque, como eu falei, né, foram quase 20 anos, né? Assim, de assembleiano, e assim, depois eu fui clareando a minha mente, eu fui dando lugar para conseguir entender algumas coisas, e assim, existem, né, pontuais coisas assim que a gente começa a entender. Por exemplo, eu convivi ao longo da minha vida inteira com muito medo. Eu sentia uma opressão. Se eu cometesse um erro, eu não conseguia nem orar, eu não conseguia nem falar com Deus, porque eu me sentia o pior ser humano, né, o pior lixo. Mas aí a gente vai dando lugar para entender, para compreender, e não criticando, né, o povo assembleiano, porque é um povo também abençoado e abençoador. É um povo que a adoração mora ao lado, né? Mas existem pontuais, assim, situações assim que a gente começa a perceber, né, que não é bem a realidade, né, do entendimento que nós temos que ter da palavra de Deus, né? Então, de alguma outra oportunidade, eu vou estar contando sobre como foi esse processo. Mas, assim, louva a Deus, né, por estar aqui com os irmãos. É uma honra participar dessa família Hebron, estar aqui para adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. Amém? Então, que os irmãos possam orar por nós. Amém. Tá bom? Vamos ficar em pé, queridos, por favor? Vamos orar por eles. Olha o link. Passe o link, que tem umas irmãs aí que eu não vou citar nomes, que a lista é grande. Quem tem ouvidos, ouça. Mas olha só, queridos, realmente a experiência deles foi realmente incrível, um testemunho mesmo de milagre. E do casamento, realmente, é algo assim que o inimigo quer destruir, né? Porque nós já falamos aqui em outras ministrações, o que mais expressa Deus, na minha opinião, é família. Família se constrói por meio de casamento. Então, nós sabemos que todo mal que tem no mundo, não só no nosso país, é por causa dessa destruição de valores e princípios, a começar do casamento e da família. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós concordamos com a bênção do Senhor sobre a vida do Rubens, a Marilúcia. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem feito. Eles mesmos compartilharam conosco aqui, meu Deus, nós concordamos com a bênção, com a restauração, com a transformação, com o crescimento. E assim como eles já têm sido usados aqui, ó Deus, para edificar a nossa vida, nós queremos declarar que esse testemunho alcançará muitos e muitos outros casais. Que o Senhor continue fazendo os teus filhos instrumentos vivos para marcar essa geração que tem perdido os valores e princípios da família e do casamento. Ó Deus, nós abençoamos e declaramos, ó Deus, que muito mais eles experimentarão e muito mais o nome do Senhor será glorificado. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Amados, glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, esse ambiente tão maravilhoso de adoração, de testemunhos, de compartilhamento, ó Deus, de edificação, de conhecimento sobre a sua paternidade. Senhor, que ambiente maravilhoso. Nós também agora nos expomos à tua palavra, porque ela é viva e poderosa, e teu Espírito é aquele que nos convence, ó Deus, da tua justiça, que o Senhor convença cada um dos nossos corações nessa hora. Nós rejeitamos as distrações, tudo aquilo que o inimigo quer que nós venhamos, ó Deus, nos desligar desse momento, nós rejeitamos em nome de Jesus, e declaramos revelação. Meu Deus, que não seja só intelectual, um ensino, que possa marcar as nossas vidas, que tudo que nós ouvimos aqui possamos praticar, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Assim como nós ouvimos o testemunho do Rubens e da Marilúcia, ó Deus, que eles ouviram, mas a diferença que foi feita na vida deles é porque eles agiram. Que o Senhor nos dê esse coração também, para que possamos agir diante de tudo que o Senhor falar nesse lugar. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Eu pego o gancho já para falar para você sobre isso. A diferença na nossa vida, ela não é feita por aquilo que nós conhecemos, mas por aquilo que nós praticamos. O que vai fazer diferença na sua vida não é só o que você sabe, é o que você faz. Eu não quero anular o que você sabe, porque para você fazer é importante que você saiba o que esteja fazendo. Então, o conhecimento vai te ajudar em muito. E por isso que tudo que tem sido falado, a diferença que faz na sua vida é quando você age. Falamos nessas 2 semanas sobre paradigmas, é a nossa série de mensagens aí nesses domingos, e eu queria falar sobre outro paradigma nesse domingo, que é sobre igreja. Eu confesso, irmãos, que eu fui muito ministrado, eu não dei conta de acompanhar e anotar tudo que foi sendo falado no meu espírito, e acredito que era para mim primeiro mesmo, e as anotações que eu pude fazer, eu fiz, soltei alguns vídeos para mim não esquecer. E desde domingo passado o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração, e essa mensagem que eu vou ministrar aqui hoje, eu quero dizer para você que é isso aqui, irmãos, de verdade, é isso aqui, meu coração queima. Hoje eu comecei a digitar e eu fiquei muito tempo no meu quarto só, assim, falando, Senhor, me usa, como eu estou recebendo aqui, que o Senhor me use para transmitir essa mensagem, porque ela é a verdade do que realmente o Senhor deseja manifestar nessa terra. E o tema, você já sabe, é a igreja, ser ou ir. É um termo que culturalmente nós vamos construir um novo valor sobre igreja, porque culturalmente está todo deformado. Eu vi como se a noiva estivesse num quintal cheio de lama brincando. Ela é noiva, mas ela estava suja. E ela estava suja sendo completamente adornada. Entende isso? Eu fiquei refletindo, falei, meu Deus, como isso? Jesus nos resgatou, nos limpou, nos purificou, nos tornamos noiva. Falamos de algo que dispensa comentários esses dias. Mas eu vi essa noiva imatura brincando na lama. Ela não deixou de ser noiva. Mas ela estava suja e agindo com imaturidade. E nós precisamos resgatar os valores do que é a igreja, porque é a obra mais importante dessa terra. E por muito tempo a religião ou a religiosidade tem caminhado em outra direção e não trabalhado naquilo que é o propósito de Deus para a igreja. E lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 em diante, diz assim, esse texto os irmãos conhecem de cor. Capítulo 16, verso 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, verso 19, as chaves do reino dos céus. Eu vou repetir porque essa é forte. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha o contexto, você sabe, Jesus está perguntando aos discípulos, o que o povo diz ser o Filho do Homem?
E eles começam a responder, um diz que o senhor é Jeremias, outro diz que o senhor é Elias, ou um dos profetas. E Jesus fala, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala, não foi carne, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que tu revelaste. Te digo que tu és Pedro. Aqui Jesus muda o nome dele. Estou lendo os versos, estou falando para você o que está acontecendo aqui. E aí ele vem e fala, também eu te digo que tu és Pedro, que edificareis, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, ok? É a primeira vez que aparece, então tem algo aqui. E a palavra igreja aqui no grego é eclésia. E o que é eclésia? Eclésia, em outras ministrações também falamos. Eclésia seria aqui a polícia romana, ou a política romana, para ser uma palavra mais contextualizada para nós. Seria uma maneira de os cidadãos romanos se infiltrarem nas províncias, e eu vou usar outro nome agora, daqui a pouco, vamos para as províncias. Nas províncias para trazer a cultura romana para essas províncias. Falar sobre igreja, que aqui eu quero partir desse ponto, da primeira vez que foi falado, e foi Jesus que falou, e tem um sentido original na palavra, porque é aqui que a gente constrói. Mas eu fiz um vídeo agora à tarde, queridos, e que choca, na verdade, porque tem um texto, um livro de Salmo, que diz que vamos à casa do Senhor. Alguém lembra aí o texto? Alegrai-vos outra vez, alegrai-vos, vamos à casa do Senhor, como é que é? Disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um salmo bastante conhecido, usado para as pessoas irem para o culto, mas que não tem base neotestamentária. Aqui não é a casa de Deus, aqui é a casa de Deus. Como é que você vai para aí? Como é que eu vou para dentro de você? Eu uso um termo para tentar desconstruir essa cultura, falando que você nunca foi para a igreja, porque a igreja não é um lugar. Não tem como você ir para a igreja. Mas há uma cultura instalada, que provavelmente talvez você use até esse vocabulário. Vão lá conhecer a minha igreja. É outro termo. Tudo bem que, em parte, se conhecer você, vai conhecer a igreja, ok? Mas, normalmente, se faz referência ao lugar. Onde é a sua igreja, Leuci? Oi. Hello, sou eu. Chama a Raquel, fala, é nós. É na escola, né? Nós podemos falar, nossa igreja agora é lá na escola. Não, a igreja aqui, a igreja se encontra na escola. Você está vendo um termo que é popular? E se falar para a pessoa, feche seus olhos, eu vou dizer as palavras. E o que vem na sua mente quando eu falar essas palavras? Carro, pessoas, igreja. O que vem na sua mente? Gente ou prédio? É prédio, porque é uma cultura instalada, mas não é bíblica. Jesus está falando sobre essa pedra, edificarei o meu prédio. Igreja de Jesus dos últimos dias, não tem nada a ver com prédio, querido, diante de Deus, não tem nada a ver com prédio. E só esse entendimento destrói um monte de coisas. Por quê? Porque na igreja, prédio, quem usa esses termos, não trabalha com, você vai me entender, não trabalha com a edificação da igreja. Porque se trabalhar com a edificação da igreja, o prédio vai deixar de ser igreja. Mas aonde tem o trabalho que o prédio é a igreja, e, lamentavelmente, querido, esse é um ambiente onde são vários, como outro termo que eu já usei, são vários materiais de construção se reunindo num depósito. Isso aqui não compra lá no depósito, mas a areia, o cimento, o tijolo, tudo que está aqui, você encontra lá. Não deixa de ser material de construção. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui, eles estão edificados. Eles estão unidos um ao outro. E por isso, quando tem edificação, pode haver habitação. Tem alguém me entendendo? E eu estou lendo um texto de 1 Pedro, eu não vou caminhar nessa linha,
Mas só para você entender que a casa de Deus não pode ser um depósito somente. Os materiais precisam estar edificados para que Deus possa habitar. Ter um lugar cheio de mãos, pés, orelha, nariz, boca, dedo, não significa ser corpo de Cristo. Agora esse termo você vai entender mais. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Assim a gente aprende na igreja católica. A igreja é o corpo de Cristo. Mas um corpo não é muitas mãos num lugar, uns pés aqui, outros ali, uns dedos aqui, uma mão ali. Não, é preciso eles estarem unidos, ou em unidade, para que possa cumprir o propósito, para ajudar todo o corpo a se manter saudável. Então nós podíamos fazer um curso disso. E eu falei recentemente sobre noiva, mas igreja é família, igreja é exército. E a gente caminharia talvez aí um ano falando sobre esses termos. Mas não é sobre isso que eu quero conversar com você. É sobre um aspecto mais profundo e que eu preciso muito da sua atenção. A graça que nós recebemos da parte de Deus, ela é o acesso para a igreja viver e manifestar o reino. Então, a graça que Deus nos deu, que nós fomos alcançados, é um instrumento dado por Deus para vivermos e manifestarmos o reino dele aqui na terra. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Então, essa graça disponível, ela foi disponível, você tem acesso a ela. E se você se apropriar dessa graça, então ela tem um propósito. Qual é o propósito? Manifestar o reino do céu aqui na terra. Amém? Está entendido aqui? Então você recebeu graça da parte de Deus, amém? Então agora nós manifestamos o reino de Deus aqui na terra. E o objetivo de Deus, agora você vai entender, eu já falei sobre essa mensagem aqui há uns 2, 3 anos. O objetivo de Deus, eu queria ter trago hoje o meu quadro, queridos. Eu perdi o meu apagador com as canetas dentro, infelizmente. Mas eu ia desenhar para você. Mas eu vou fazer aqui para você imaginar, tá bom? Mas aqui é o céu. Não, vai ficar legal. Aqui é o céu e o verde é a terra, ok? Vamos aproveitar aqui as cores. Então aqui é o céu. Então, o desejo de Deus sempre foi uma colônia aqui na terra. E eu fiquei lembrando de colonização. Quem colonizou o Brasil, querido? Quem? Então, aí os irmãos estão bem aí. Antigamente eram estudos sociais. Agora é história. A história do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Dom Pedro I. Dom Pedro Alves Cabral. É óbvio. Mas tudo português aqui. Só para você entender. Então, o céu. Qual que era o desejo do céu, de Deus? Para fazer da terra a sua colônia. Presta atenção. Por isso que eu vou usar esse termo de história. Então, o que acontece numa colonização? Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que ele trouxe para o Brasil? Cultura. Muito bem. Exatamente, cultura. E para isso ele teve que fazer o quê? Ele trouxe presentes, trouxe vários portugueses que vieram morar no Brasil. Então vieram colonizar o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, o Brasil é nosso. Descobrimos o Brasil, essa terra fértil. Vamos pegar aqui o pau-brasil, vamos levar para Portugal. E aí é a história, irmãos. É só para você entender o seguinte. Imagina a terra. E Deus então quer colonizar a terra. O que Deus faz? Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. E coloca ele aqui para que o homem possa viver segundo a vontade dele. O desejo de Deus é que a terra fosse a sua colônia, a colônia do reino do céu aqui na terra. O que os colonizadores fazem? Eles trazem a cultura, igual a Roseli falou, eles trazem a cultura do reino deles e implantam naquele lugar. Eles trazem a realidade do reino deles para viverem naquela colônia. E aqui, acho que você vai conseguir entender melhor, é que de fato,
Em Efésios 1, no versículo 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Preste atenção. Todo rei estabelece colônia, e quem vive numa colônia está debaixo das leis desse reino. E aqui eu estou lendo um texto para você, que você já foi abençoado aonde? No reino. Olha aqui, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você já é abençoado, amém? Presta atenção, você já é abençoado. O que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? Você não tem que fazer nada. Fazer nada. Jesus fez tudo. Deus já te abençoou em Cristo e essa bênção está nas regiões celestiais. O meu desafio, o seu agora é trazer elas para cá. Então você precisa acessar, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado. Presta atenção, está nas minhas mãos, está nas suas mãos, trazer a realidade do céu aqui para a terra. Amém, irmãos? No próximo versículo que os irmãos conhecem, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Presta atenção, você foi escolhido quando? Antes daqui. Ele nos escolheu nele, ele mesmo nos escolheu nele, antes da fundação, antes de tudo aqui ser criado. Deus já tinha criado eu e você. Amém? É o versículo 4 aqui de Efésios 1. Então você precisa entender isso, internalizar isso, para você entender o propósito da igreja. O que é a igreja? Sabe, Deus nos trouxe para a terra, para eu e você sermos representantes aqui na terra do seu reino. Nós existíamos antes mesmo de manifestarmos aqui na terra. Você estava dentro de Deus. Alô? Você estava dentro de Deus, Ele nos escolheu nele. Irmãos, isso é poderoso. O plano de Deus foi fazer da terra uma colônia do céu. A terra, para ser uma colônia do céu, nós trazemos a influência do reino, a partir de um mundo invisível, para o mundo visível. Alguém já assistiu às Crônicas de Nárnia? Quem assistiu às Crônicas de Nárnia? Hello, então aqui, ó, quem assistiu? Eles vivem em Nárnia, e Nárnia é um reino invisível, mas quando eles voltam para cá, aqui eles vivem, tipo, nós sabemos de onde é o nosso lugar, eles ficam esperando sempre para voltar para onde? Nárnia, e aquilo que eles vivem em Nárnia, causa efeito aqui na terra. Presta atenção, sabe que Nárnia, aquele filme é um filme cristão? Então, meu Deus, nós conseguimos entender, queridos, nós trazemos a realidade de um reino invisível para um reino visível, porque o invisível é mais real do que o visível, porque o visível só se tornou visível por causa do invisível. Vocês entenderam o que eu falei, irmãos? Isso aqui também está em Efésios. Meu Deus, sabe, os reis dos reinos, normalmente, eles sempre têm como objetivo estenderem as suas colônias, espalharem. Só que os reis não governam diretamente. Eu não lembro, aqui, na Bíblia eu sei que não, mas você já imaginou? Israel estava sob o domínio do Império Romano, mas você não vai ver em nenhum momento a Bíblia falando de César. Ela fala, dá a César o que é de César. Jesus fala isso, mas você não vai ver César lá em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, em Filipe. Você não vai ver. Por quê? Porque o rei, normalmente, não é ele que governa a colônia. Quem governa a colônia é governada através de um sistema. Olha o que acontece. Os reis enviam governadores para essas colônias. Na época de Jesus, Pilatos era o governador. Fica tranquilo que você vai entender. E aí então ele envia governadores para essas colônias. E esses governadores, eles vão para essas colônias, então,
e vão ali viver a realidade do reino, porque esses governadores moram no palácio, junto com o rei. Para quê? Para aprender tudo do rei, para quando forem enviados, eles levarem a cultura deles para aquele lugar. Pilatos estava ali, porque ele estava ali como governador, para trazer a realidade da cultura romana para a cultura de Israel. Presta atenção, é por isso. Eu preciso, isso é um caráter de informação, mas quem criou a ideia de colonização foi o Império Romano, querido. Provavelmente, uma das coisas que Jesus também não veio antes é porque não existia nenhum rei que colonizava. Então, quando Jesus está falando o que ele está falando em Mateus 16 aqui, todas as pessoas entendiam essa linguagem. Eles sabiam o que Jesus queria dizer quando ele falava sobre essa pedra edificarei a minha eclésia. Eles sabiam o que Jesus estava querendo dizer. Presta atenção que eu estou montando o pano de fundo para concluir. Então, o papel do governador é estabelecer o reino do rei nesse território. O que acontece então no reino, o governador vai e leva para a colônia. Presta atenção, aqui no Brasil, a gente dirige igual no Japão. É o mesmo lado? Porque não foi japonês que colonizou o Brasil. Então nós temos um lado que nós dirigimos, porque é herança. Qual é a língua falada nesse país? Goiano, que não sai. Mas o restante é português. É português. Por que é português? Porque fomos colonizados, ou seja, recebemos influência. Faz parte da cultura. Porque alguém nos colonizou e trouxe a cultura do seu reino para dentro do nosso país. Ei, quem tem ouvidos ouça, você nasceu de Deus. Você está na terra como representante do céu aqui na terra. E nós temos a cultura do céu para vivermos aqui na terra. Não é para impor, porque nem na época do Império Romano a cultura não era imposta. Senão viveria em guerra. E ele não conseguia expandir o seu império. Sabe? O propósito do governador é converter o território para parecer com o reino da sua origem. A chave para a influência do reino é o governador, querido. O governador. E o governador é o Espírito Santo. Jesus era governador. Agora o Espírito Santo é o governador. Eles vieram de outro reino. Quem que veio de outro reino? Jesus e o Espírito Santo. De qual reino eles vieram, queridos? De qual reino? Aonde o Espírito Santo habita hoje, irmãos? Aonde ele habita hoje, irmãos? Em nós. O Espírito Santo veio do céu e Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e que ele iria fazer em nós morada. Para quê? Porque é desejo de Deus que a cultura do céu se espalhe sobre a terra por meio daqueles que creem, por meio da igreja. Meu Deus, irmãos. Então, a casa, só presta atenção aqui, querido. A casa do governador, ela se parecia com a casa do reino. Você pode fazer um estudo, levantar um estudo sobre isso. Então, normalmente, a casa do governador parecia com a casa de Pilatos, parecia com a casa de César. Porque ele tinha que levar os valores, o princípio. Eu quero dizer para você que você é a igreja é a casa de Deus, e na casa do governador, todas as coisas são idênticas às coisas do reino. Você é imagem e semelhança. É por isso que nós estamos sendo restaurados. Porque essa casa estava com problema. E ele nos fez casa. Ah, pastor, qual que é o objetivo da colonização então? É fazer com que a colônia se torne igual ao reino. Dessa forma então vai estendendo
o território vai se estendendo de acordo com a sua origem natal. E aqui eu pego e falo para você, querido, nós estamos aqui em Itaberaí, nessa cidade. Pasme, você está fazendo parte de uma obra que vai se estender sobre essa cidade. Cada vez mais as famílias vão se parecer famílias do céu. Não vai ser só uma história do Rubem e da Marilúcia, vai ser a minha, a sua e de milhares de pessoas. São livres da religiosidade, que não vivem numa bolha, que não vivem debaixo de uma condenação, de uma culpa, mas vivem uma realidade do céu aqui na terra, de paz. O que é o reino do céu? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz isso. Jesus nos ensinou a orar. E nem se fala sobre isso em igreja evangélica, porque tem medo até de sair o sinal da cruz. Porque não quer falar que o Pai Nosso parece uma oração de católico. E não de homens e mulheres que creem. Mas Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. E ele diz, venha o teu reino. E tem gente que fica sentada esperando o reino. Nós somos representantes do céu na terra. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus, até que Ele volte para estabelecer o reino dEle. Presta atenção na frase. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus aqui na terra, até que Ele volte para estabelecer o reino dEle. Manifestar, 2 verbos, estabelecer. Aleluia! Sabe? Jesus nos ensinou a orar que seja feita a vontade dEle, aqui na terra assim como é no céu. E ele precisava desse governador para viver na colônia e viver aqui na terra como no céu. Ou é Jesus ou é o Espírito Santo, porque eles vieram de lá. E 3 coisas, para a gente já concluir, importantes num reino. Primeira coisa, o reino precisa de um governador da colônia. A presença, na verdade, essa presença de um governador que veio daqui para a colônia, essa presença, ela é a evidência do reino que está presente nessa colônia. Presta atenção, o governador que vem, irmãos, quando eu estou usando aqui, vocês estão atentos, né, que eu estou usando céu e terra, né? Então, o governador que é criado aqui, que vem do céu para a terra, ele é alguém que vê esse governador. Quando ele vê o governador, ele vê a evidência do reino que ele veio. Presta atenção, presta atenção. Quando alguém vê em você as evidências do Espírito Santo, vão saber que você tem outros valores e princípios que não são dessa terra. Enquanto alguns poderiam falar para o Rubens e para a Mariluz, não, homem não vale nada, Mariluz. Não presta mesmo. Ainda mais de internet, minha filha, você é latada. Deus está aí te livrando. Perigoso um profeta vir revelar ainda. Entendeu? É possível, queridos. Mas eu entendo os valores. Eu vou carregar os valores, não desse reino. Quais os valores desse reino para casamento? Qual vocês dois estão fazendo aí? Nós aconselhamos aí, não só nós, mas quantas pessoas se inscreveram? Quase 25 mil pessoas se inscreveram num curso de casamento restaurado. Se você ver os casos, você cai de costas. 90% crente, só para ficar suave para você. Cadê, irmãos? Como que você acha que eu fico? Porque essas pessoas vieram do mesmo reino que eu. Mas elas não estão manifestando esse reino, porque estão pensando em si. Não, eu vou ser feliz. Homem a gente arruma em qualquer hora, mulher arruma em qualquer lugar, eu vou ser feliz. Não vai não. Porque casamento te faz feliz. Com esses valores está mais fácil de fazer um infeliz. Porque casamento não é da terra. Casamento é do céu. E se você quer viver um casamento com valores da terra, vai fundo e feliz. Mas se você quer viver um casamento com os valores do céu, seja bem-vindo a fazer alguém feliz.
Entende isso, irmãos? Outra coisa que também é importante, segunda coisa, o governador, ele vive em uma residência que só pode ser construída pelo governo do rei, quando um rei envia um governador para a colônia. É ele mesmo que constrói a casa, porque é do jeito dele. Deus não precisa da nossa ajuda. Você não precisa entrar na frente de Deus, só permita que Ele vai construir você. Ele vai moldar você. E outra coisa, queridos, o governador tinha que deixar o território. Sabe quando? Se a colônia declarasse, irmãos, 1822, o Brasil foi declarado, em 1822, né, gente? Independência do Brasil, irmãos. O que aconteceu com o português? Virou piada. Entende? Tem piada de português a roda aí. Por quê? Porque nós declaramos, aí sim com Dom Pedro I, independência ou morte. E agora, irmãos? Estou falando para você. Sabe quando é que o governador deixa o território? Quando alguém declara independência. Presta atenção. O Senhor nos ensinou a orar, seja feita a minha. Quando eu faço a minha, o que eu estou declarando? Independência. E sabe o que é independência na frase de Dom Pedro? Independência é morte. Nesse caso, a independência é morte. Por quê? Não estou falando que o Espírito Santo vai morrer, vai embora, vai ser de você, não. Eu estou falando que ele não age sem a sua permissão. Quando você quer ser independente, você está neutralizando a ação do Espírito Santo na sua vida. Quando você quer falar do seu jeito, quando você quer agir do seu jeito, quando você quer tomar as decisões do seu jeito, quando você acha, eu sinto muito. Mas aí o governador fica sem poder de ação. A forma mais rápida de se livrar de um governador numa colônia é agir de maneira independente. O Espírito Santo não pode governar sua vida se você declarar independente. Porque a conversão é o que, irmãos? É sair do império para o reino. É sair da escravidão do pecado e se tornar um servo de Jesus. Um escravo de amor. O sistema de colônia foi implantado por esse governo romano. Jesus se tornou um problema. Por quê? Porque eu preciso falar uma coisa. A cultura romana, tanto no comer, quanto no vestir, no andar, no falar, os impostos, tudo vinha de Roma. E Jesus se tornou um problema para esse povo. Ele nasceu em uma colônia, só porque ele veio de um outro reino. Agora você vai entender. Jesus nasceu nessa colônia, só porque ele veio de um outro reino e não era de Roma. O reino de Jesus é o reino dos céus. E aí, você começa a entender um pouco mais. Um sacerdote, escute-me, muito, muito isso aqui, querido. Um sacerdote não pode ameaçar um rei. Tanto que tinha sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus, tinha sacerdote. Mas um sacerdote não pode ameaçar um rei. Um profeta não pode ameaçar um rei, porque é um profeta, ele só profetiza. Jesus não veio como um sacerdote, apesar de ser, não veio como um profeta, apesar de ser, ele veio como um rei. E se colocarmos Jesus na categoria de sacerdote e profeta, nós estamos reduzindo Jesus à categoria de Maomé e Buda. Porque Maomé e Buda eram profetas. Mas Maomé nunca se declarou rei. O Buda nunca, eu pareço porque eu sou meio gordinho. O Buda nunca se declarou rei. Parecer, parece.
Não, esses profetas não se declararam rei. Você não vai ler em nenhuma biografia de Maomé ou de Buda que ele se declarando rei. Mas Jesus não veio como profeta. Ele é rei dos reis. E aí ele ameaçou o império. O que estava escrito, amados, pelo amor de Deus? Conecta comigo aqui. Eu estou encerrando. O que está escrito na placa? Na cruz? O que está escrito, irmãos? Não é profeta. Em 3 línguas. No grego, no hebraico e no aramaico. Está escrito rei dos judeus. Sabe, amados? O cristianismo, ele perde força quando nós colocamos Jesus somente no nível que a religião quer colocar. No nível das religiões. E aí é por isso que vira uma competição entre esses profetas. Cristo não é uma religião, ele é um rei. Em Lucas 1:33, em João 18:37 diz: um rei nasceu em Belém. Ele é um rei. Herodes ficou nervoso, por quê? Porque um rei estava nascendo, irmãos. Ameaçou um império maior que já teve na terra. Quando ele ouviu, o rei está nascendo. Como assim? Vai acabar com Roma. Tem que matar. Outra coisa que você precisa entender, quando levaram Jesus na corte religiosa, ele não falou nada. Porque estava sendo julgado na corte errada. Ele não estava ali para ser sacerdote. Queriam julgá-lo como sacerdote. Mas com Pilatos, Jesus começa a falar. Porque é rei, é de rei para rei. Porque aquele governador representava o rei César, o Império Romano. E aí então, porque você já perguntou por que Jesus fica calado e depois lá e conversa? Parece que ele está, você não conversa não, eu converso com a minha mão, mas o outro conversa. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sou sacerdote, não é vocês que têm que me julgar. Independência é você determinar seu próprio futuro. Seja ele físico ou seja ele espiritual. Toda vez que você tira um governador, outro precisa entrar no lugar, querido. E quando você declara a independência, outro vai ter que entrar no lugar. No Éden, tiramos o Senhor e colocamos Lúcifer. Passamos a receber influência de quem? Antes era Deus que vinha e falava com o homem na viração do dia. Mas quando o homem declara independência, já não é mais Deus que fala com o homem na viração do dia. Quem é que fala? Serpente. Lúcifer. Quem é que está influenciando? É um outro governador. E ele representa um outro reino. Eu ouso dizer império. Nós passamos a receber influência desse governador. E deve ser por isso que temos tanto problema com a autoridade. Porque isso faz parte da cultura de Lúcifer. A sensualidade, a prostituição, a avareza, o adultério, a mentira, a idolatria, a rebeldia. E a lista é muito grande de uma cultura. É uma cultura que está sendo instalada, irmãos. Por favor, atente-se. A cultura que está sendo instalada no meio da igreja, irmãos, é uma cultura de egoísmo, de pensar só em si, de não ter tempo para mais nada, a não ser pensar no meu conforto, no meu dinheiro, no que eu vou ter, no que eu vou conquistar. Não, irmãos, eu não quero essa cultura na minha vida, na minha casa, na minha família. É tão difícil às vezes, diante de um sistema tão forte que quer destruir valores e princípios, inclusive bíblicos. Mas é terrível quando a igreja aceita um outro governador.
E é sutil, irmãos. Confesso que esses dias de muita correria, eu fiquei pensando, rapaz, eu também sou um milagre, Rubens. Minha família também é um milagre. Porque trabalhar igual nós estamos trabalhando. E aí eu fiquei pensando, tem 2 reuniões segunda, tem célula na terça, nós estávamos com curso na quinta, tem o culto no domingo, o trabalho que nós estamos envolvidos exige muito de nós, tem uma família. E eu acabo se tornando um problema até para muitos irmãos que dizem que não tem tempo. Não, você tem o mesmo tempo que eu, só que nós temos valores diferentes, irmãos. Só isso. Saí na sexta-feira, estava com o Rafael, falando da situação que eu vivo em casa, que eu trabalho em casa, home office, e os meninos falando para o André, o Raniel falou, quando é que vocês vão brincar com a gente mesmo? Foi isso que o Raniel falou? Que dia que vocês vão ter tempo para brincar com a gente mesmo? Saí do Rafael, falou, vou lá para brincar com o Felipe e o Raniel, que eu prometi para eles. Cheguei em casa, tinha bazar no outro dia. E eu não consegui responder tanta mensagem de irmãos que me procuraram querendo ajudar, e a gente foi fazer sozinho. E a gente já terminou, já era quase meia-noite, nem consegui. Ontem que eu fui brincar com eles depois do bazar. É muito corrido, irmãos. Eu tenho 24 horas por dia. E eu cheguei a pensar que alguém faz por dinheiro. Eu falei, não, tem 10 anos que eu estou em Itaberaí. Nunca fiz o que eu faço, a obra de Deus, por dinheiro. Eu quero. Minha oração hoje à tarde é, Senhor, me ajuda a transmitir o que eu entendi de reino, de igreja, para Hebron. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Mas se você tiver esse entendimento de reino, eu estou diante de casamentos que vão fazer história nessa cidade. E que Deus tem usado o meu casamento para abençoar pessoas, mas vai usar muito mais o seu, querido. Para alcançar milhares de casamentos. Quantos jovens tem aqui? Jovens nessa cidade que não querem nem saber de igreja por causa de um sistema religioso. Vai no culto de jovem da maior igreja que tem aqui. Se não é um culto de jovem, capaz que dá mais gente. Daqui 30 anos, irmãos. Daqui 30 anos que vai ser de Itaberaí, se não se levantar alguém livre desse cabreço religioso. Não vai ter jovem, não vai ter casamentos, não vai ter valores de reino aqui não. E está alcançando as igrejas, irmão. O povo está dentro de uma bolha religiosa, pensando em prosperidade, em ganhar dinheiro, em libertação, em óleo, em profeta que revela, e blá, blá, blá. Oh, isso está longe do reino. Longe, irmãos. Isso é nutrir ventre de pessoas com valores egoístas. E estão cheios de gente bonita, engravatada em cima de púlpito. E os valores do reino. Não, eu não quero fazer parte desse sistema, irmãos. Se fosse fazer parte, nós não estávamos na escola, não, e a conta estava gorda. Estava cheio de dinheiro. Não fui chamado para isso, irmãos. Eu não. Se você quer, junto comigo, construir valores desse reino do céu, aqui na terra, vamos embora, irmãos. Você está no lugar certo. Vamos trazer a revelação do Cristo sem véu. Colocar um véu em Jesus, irmãos. Mas eu e você somos chamados por Deus para trazer a revelação do céu aqui na terra, que não tem peso, não tem jugo, não tem condenação, tem alívio e tem bálsamo. Eu te pergunto, você que está aqui, irmãos, você tem experimentado disso? De bálsamo? De refrigério? Sua vida tem sido transformada? Ou você sai daqui debaixo de condenação e culpa, como o Rubem falou ali, que às vezes sentia mal quando pecava. Eu não estou querendo dizer que você tem que sentir bem quando peca, não, mas você não tem que sair debaixo de um jugo, porque quem sente mal quando peca e não tem condições de orar, ele fica pior ainda. Quando você pecar, lembra que você tem um advogado. Ricardo sabe mais do que eu, quando advogado, a palavra advogado na Bíblia, é porque se o advogado falar, ele te representa. É? Que eu não entendo muito. Você tem um advogado no céu.
errou, Senhor, eis-me aqui, eu nasci de novo, eu tenho a natureza do Senhor, não preciso mais ver escravo desse pecado, desse erro, eu me levanto debaixo dessa graça, porque o Senhor já me redimiu. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, vamos viver isso. Não vamos aceitar essa cultura luciferiana na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso trabalho. Vamos expulsar essa cultura luciferiana deste lugar. Eu posso ouvir seu amém? Aleluia! Jesus voltou para a colônia e enviou o Espírito Santo. O que o homem perdeu? O homem perdeu o Éden, a presença de Deus, o Espírito Santo, o governador. O reino do céu na terra é que é a influência de Deus na terra. Perde o domínio, perde o controle, perde a sua identidade. Quando nós aceitamos a cultura luciferiana. Você consegue saber quem é? Quando você sabe de onde veio. Você veste, corta cabelo, usa roupa. Muitas vezes, fazemos isso porque não sabemos quem somos. Estamos querendo procurar alguém para nos identificar. Primeira coisa que Deus deu para o homem foi a sua imagem. Com o relacionamento cortado, o homem passa a buscar a imagem de outros. Muitos matam por causa de bebida e droga. Ei, eu vou te falar uma coisa nessa noite. Eles não estão matando por causa de bebida e droga. É porque a bebida ou a droga dá a ele uma identidade. Consumir a bebida ou a droga dá a ele uma identidade. O problema não é o roubo, é a falta de identidade que vai resultar num roubo. Porque muitos estão tentando ter um carro que não pode pagar, porque tem problema sério com a imagem. Tentamos encontrar a nossa identidade, sacrificando até mesmo os nossos filhos. Você sabe, Jesus veio trazer o reino de volta. Por isso, ele pregou o reino e o Espírito Santo. Se o governador está presente, o reino voltou. O governador está presente aí? O reino voltou. Aleluia. Se não tem o governador, não tem reino. É um outro. Tem muita gente frequentando igreja, mas não está no reino. Tem muito líder fazendo muita coisa na igreja e não está no reino. A morte de Jesus foi para ser um substituto da morte do homem. E foi baseado na lei do nosso rei. Mas o rei ama tanto a colônia, que ele resolveu se matar no lugar deles. A morte de Jesus não significou ignorância dos pecados. Essa é a ideia que muitos têm, que ele ama tanto, que não vai me matar se eu pecar. Essa ideia ela é incompleta. Deus odeia tanto o pecado, querido, que eu vou te dar uma notícia: ele queria matar eu e você. Mas o amor dele por nós é tão grande ou até muito mais do que o ódio dele pelo pecado. Você entendeu o que eu falei? Mas ele preferiu matar a si mesmo. Ele se matou no meu lugar. Ele se matou no seu lugar. Alguém morreu. Teve que morrer. Jesus não ignorou. Tem que morrer. Jesus foi lá e morreu. Ele continua odiando o pecado, mas ele já venceu por nós. Ele odiou tanto o pecado que morreu para destruí-lo. Sabe, amados? Essa é a verdade do que é a igreja. Ela é a realidade do céu aqui na terra. Ela não é um lugar, ela é um estilo de vida. Amém? Vamos ficar em pé. A morte de Jesus foi para destruir
esse espírito de rebelião e independência. Se tem algo que eu posso dizer para você que nessa noite, deixe de ser independente. Aleluia. A morte é Deus se reconciliando com o homem. Ele comprou a colônia de volta. A morte de Jesus foi para limpar a residência para o governador voltar para a sua residência original. Quando nós declaramos independência, nos enchemos de lixo, pensamentos maus, pornografia, drogas, álcool. Vai ver, você conhece alguém que já congregou? Lamentavelmente, queridos, quando as pessoas se afastam do caminho do Senhor, elas vão se encher de lixo. Meu coração dói. Em específico, eu vi 2 pessoas que estavam conosco se enchendo de lixo. Lixo da bebida, da farra. Fala a verdade, meus irmãos, eu vim disso. É mentira. Bebida é mentira, irmãos. Aquela alegria que, né, já fui um pé de cana nato, meu irmão. Ria, ficava mole. Não, Wilson, também. Com os 29. Não tem jeito, não, sério mesmo. Não é falsidade. A gente fica sendo, porque não sabe quem é. Aí a gente sente um negócio, acha que aquilo lá é bom, porque não tem convicção da identidade. E quando a gente se afasta, vai tudo se encher de lixo, começa a beber, começa a ir para a farra. E o vazio só aumenta. Não tem nada contra, não, pelo amor de Deus. Não tem, o pastor está falando que não pode, Não estou falando isso não, querido. Quiser enfiar a cara na jaca, vai fundo. Só define sua vida, não fique em cima do muro não, porque é terrível. É sofrência, quando você não sabe quem é. Será que eu sou da igreja? Será que eu não sou? Será que eu sou de Deus? Será que eu não sou? Para! Para você ser de Deus, você precisa só crer. Só! Eu sou filho amado, Ele me ama. Ah, mas eu fiz isso ontem, Ele me ama. E eu sou dele para sempre. Posso cantar Abba. Eu posso me aproximar dele, mas eu errei hoje. Eu posso. Eu tenho acesso não porque eu faço coisa boa ou errada, mas eu vou confiando no sangue do Cordeiro de Deus, que já me limpou de todos os pecados. Esse acesso eu tenho, e esse é o acesso que vai transformar a minha vida, para não precisar mais viver como escravo. Ah, irmãos, isso é muito bom. Isso é, irmão, só quem viveu na porcaria sabe o quanto é maravilhoso desfrutar dessa paz, dessa alegria. Meu Deus, irmãos, o Senhor me resgatou de cima de um trio elétrico. O Senhor me resgatou no meio da farra, das festas trance, no meio das bebidas, das drogas. Ele me amou, me resgatou, irmãos. Ele me ama. Ele me ama. Porque Ele me resgatou, me deu novas vestes, e me chama de filho, e mais que filho, Ele me chama de filho amado. Ele me ama. Não é porque eu sou bom, eu não sou melhor do que ninguém, de nenhuma instituto, eu não sou melhor do que ninguém que está no presídio, eu não sou melhor do que ninguém que esteja na prostituição, eu não sou melhor. Eu fui encontrado, e assim como eu fui encontrado, que a Hebron seja um instrumento para encontrar essas pessoas e levar um bálsamo, seja quem for. Se estiver nas drogas, na prostituição, no adultério, se estiver no vazio, se estiver pensando em suicídio, se estiver no homossexualismo, nós amamos, nós abraçamos, nós acolhemos, porque fomos acolhidos. Nós somos melhores. Senhor, usa Hebron, usa cada um de nós,
para expandir o reino dos céus aqui na terra. Que as pessoas enxerguem o teu amor ao olhar para nós. Que elas possam ver o Senhor. Que elas vejam a qual reino nós pertencemos. Que ao olhar para os casamentos, vejam a qual reino pertencemos. Que ao olhar para as nossas vidas, a maneira de relacionarmos com as pessoas, no trabalho, onde quer que seja, que elas vejam a cultura do céu aqui na terra. Feche os seus olhos, queridos. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Feche os olhos. Os meus anos Medite na letra dessa música. escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas olhar pro céu do alto eu ouvi. Ouça. És meu filho Ouça. amado. Ouça o Pai falar com você. Em que acho meu Prazer. És meu filho amado. Em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. Meu Deus, meu Deus. E eu irei por aí. Essa é a sua identidade, meu sabendo querido. ser Filho amado amado. de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou num só lugar estou guardado em teu Você está guardado nesse amor. E eu irei por aí sabendo E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou num só lugar estou guardado em teu amor. Levante uma das suas mãos. Tenha essa certeza, querido. Essa é a igreja. Essa é a igreja de Deus. Ela caminha debaixo dessa convicção de que é filho amado. Que possamos manifestar a cultura do céu primeiro dentro da nossa casa, nos nossos familiares. Permita o Espírito Santo guiar você. Ele vai encher seu coração de amor. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Ele vai encher seu coração de amor. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais uma vez: Senhor Jesus, eu me rendo diante do teu amor. Diga assim: eu aceito que o Senhor governe a minha vida. Diga: eu quero ser dependente do Senhor. O meu desejo é que a sua vontade seja feita em mim e através de mim. Diga assim: Jesus, conta comigo. Eu quero manifestar o reino do céu aqui na terra, para a glória do teu nome. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir forte, Jesus. Aleluia! Você é guardado nesse amor. Você é guardado nesse amor. Você é um filho amado. Que você possa manifestar a cultura do céu aqui na terra. A maior expressão dessa cultura é o amor. Que a sua semana seja espetacular para a glória de Deus. Deus continue cuidando de você. Conte conosco, estamos juntos até depois do fim. Um grande abraço, queridos.